Boa noite, prezados acadêmicos do Núcleo de Prática Jurídica, da Faculdade de Direito do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Nós estamos aqui dando as boas-vindas a vocês neste segundo dia do webinar do NPJ. Com grande satisfação, nós estamos dando continuidade a este evento. Saúdo também aos professores do NPJ, doutora Cristina, doutor Rodrigo, doutor Lucas, os funcionários do Núcleo de Prática Jurídica, Raíssa, Ana Paula e doutor Nivaldo. Quero também aqui dar as boas-vindas ao nosso palestrante da noite, professor Jonathan Maxwell Goldinho de Oliveira, a quem, com grande satisfação, nós recebemos neste dia, e é uma alegria para nós, do NPJ, podermos estar aqui disponibilizando para vocês mais um momento de informação essa que nós desejamos que seja transformada em conhecimento. Quero também agradecer a participação do setor de marketing da Unipac e também ao setor de TI, na pessoa do nosso colega e amigo Éder, que dá toda a sustentação necessária para que este evento possa estar sendo disponibilizado para vocês. Em nome do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, do Núcleo de Prática Jurídica, da coordenação do curso, na pessoa do Dr. Paulo Afonso de Oliveira Júnior, que também nos apoiou e nos apoia neste evento. Também saúdo a direção do Unipac, nas pessoas do professor José Silva Filho, que é o nosso diretor-geral, na pessoa também da professora Sara Russo, que é a diretora acadêmica, e em nome de todo o corpo docente da nossa instituição de ensino superior, eu abro este evento da noite falando para vocês, mais uma vez, que é com muita alegria, com muito contentamento, que nós estamos realizando este evento. Vou fazer a leitura de um breve currículo do professor Jonathan Goldinho, para que vocês tenham conhecimento de quem efetivamente estará ministrando a palestra de hoje. Professor Jonathan Goldinho é jornalista e professor de comunicação estratégica, retórica e oratória. Graduado em comunicação social pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, e mestre em religião e política pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, conhecida PUC Minas. Palestrante e consultor nas áreas de comunicação e gestão de riscos. Hoje, nós vamos ter a palestra com o tema Comunicação Inteligente, a habilidade mais inovadora do século. Professor Jonathan, mais uma vez, dou as boas-vindas a você e tenho certeza absoluta que a sua palestra contribuirá decisivamente para enriquecermos os nossos conhecimentos, não somente do corpo discente, mas também do corpo docente que está acompanhando este nosso evento. Quero também cumprimentar de uma forma muito feliz o doutor Bruno Nóbrega, que foi ontem o nosso palestrante e que também acompanha a palestra de hoje.
Com satisfação. Então, eu passo a palavra ao professor Jonathan Goldin. Boa noite, professor Luiz Carlos. Muito obrigado pela deferência, pelo carinho com que tem recebido. Eu agradeço a você, ao todo o NPJ, ao curso de Direito, aos alunos e aos docentes que nos acompanham agora, e à Unipac. Eu realmente me sinto muito privilegiado de poder participar desse momento com vocês, e gostaria que, nesses minutos que nós teremos juntos, eu possa, em alguma medida, contribuir para a formação, e mais que para a formação, para despertar certas questões na mente de vocês, porque realmente o tema sobre o qual vou tratar hoje, ele é extremamente instigante. É interessante que num curso de Direito se fale pouco sobre comunicação. Eu fiz um breve levantamento das grades curriculares de Direito no Brasil e percebi que falta uma discussão mais ampla sobre questões de comunicação. E isso me parece um problema que a Unipac não tem mais. Essa iniciativa é realmente muito pertinente ao tempo que nós vivemos. Eu espero que a gente tenha um momento proveitoso aqui juntos. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz aqui, breve, para a gente começar a nossa conversa. Porque o que eu quero fazer aqui hoje eu sempre falo isso, é colocar o doce na boca da criança. Eu quero que você entenda um pouco, tenha uma certa dimensão do que eu vou tratar, e isso acenda em você um certo desejo de que daqui para frente continuar a conversa. Então, a nossa conversa hoje tem a ver com comunicação inteligente e aquilo que eu ousadamente estou chamando de ser a habilidade mais inovadora do século. Muito bem, eu gostaria de começar essa nossa reflexão aqui pensando o seguinte: você que está se formando em Direito agora, imagino que você esteja na fase final do curso, né? Já pensando, vislumbrando o mercado. Se alguém pergunta para você, você trabalha com o quê? Qual será a sua resposta? Bom, eu imagino que haja uma série de respostas possíveis. Você pode pensar aí agora. Você pode dizer que trabalha com a justiça, que trabalha com o próprio direito, que trabalha com a lei, que trabalha com a defesa das pessoas. Você pode dizer que trabalha com a construção de justiça. Você tem uma série de respostas possíveis. Mas o que eu quero que vocês pensem um pouco é que há uma resposta que vocês comumente não darão, mas que faz parte inteiramente do trabalho de vocês, que é a ideia de comunicação. E é por isso que eu comecei tratando um pouco desse mapa dos cursos de Direito, porque eu sinto falta, na formação básica do operador de Direito, um estudo mais fundamental sobre comunicação. Porque, querendo ou não, sendo óbvio ou não, a comunicação é um elemento essencial para a atividade profissional de qualquer um, obviamente, mas sendo específico para a atividade profissional de um operador do direito. Então, eu quero que você, a partir de agora, pense que muito do trabalho que vocês vão executar a partir do momento em que começarem efetivamente no mercado de trabalho tem a ver com comunicação. E é por isso que esse é um tema tão primordial e tão interessante para a gente tratar. Eu quero começar trazendo alguns dados que são muito importantes para nós. Uma pesquisa da década de 30 da Carnegie Foundation, que é a fundação iniciada por esse moço aí, dessa capa do livro, chamado Dale Carnegie, um escritor muito famoso, muito popular, especialmente por esse livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que está até em moda agora, novamente, né? Pesquisas da década de 30 da fundação dele descreveram um cenário muito interessante. E esse cenário dizia que 15% do sucesso financeiro, especialmente de uma pessoa, se deve aos conhecimentos técnicos que ela possui no seu exercício profissional. E 85% do sucesso financeiro, né, do sucesso profissional de uma pessoa, está completamente aliada a questões de personalidade e a questões de relacionamento, competências pessoais de relacionamento. Essa é uma pesquisa da década de 30. E o fundamental aqui para a nossa conversa é que, mesmo assim, tantas décadas depois, o que as pesquisas mais recentes têm indicado é que
questões de personalidade, de relacionamento, permanecem sendo fundamentais para o sucesso de qualquer profissional. Trago aqui 2 dados recentes para poder fundamentar essa nossa conversa. O primeiro dado recente é um dado de 2019, um movimento chamado Nexialistas, um movimento de pesquisadores sobre o futuro do trabalho. Fizeram uma pesquisa com CEOs de várias empresas para que eles pudessem descrever quais as competências mais eles valorizam na hora de contratar um novo profissional. E é interessante porque a descrição que é feita nessa pesquisa é que as competências são quase sanitárias, essa é a expressão que eles usam. Isto é, cada vez mais os CEOs estão procurando pessoas que tenham habilidades mínimas de relacionamento interpessoal, de modo que as competências pessoais e humanas nunca foram tão valorizadas. E nessa pesquisa, a segunda palavra que mais aparece, a segunda competência que mais aparece como relevante e necessária é a competência de comunicação. Porque, ao longo do tempo, deu-se conta no mercado de trabalho que as pessoas até comunicam, mas fazem isso muito mal. Esse é um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês. O outro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é recentíssimo, foi publicado esse mês pelo Fórum Econômico Mundial, nesse relatório chamado Futuro do Trabalho, que apresentou, dentre lá tantas informações, as 10 habilidades que serão mais valorizadas em 2025. E das 10 principais habilidades que serão mais valorizadas em 2025, 8 são de natureza de comunicação. E qual é a provocação que eu quero fazer com vocês aqui hoje? É que esse mercado de trabalho que valorizará essas habilidades em 2025 já existe e é o mercado de trabalho em que vocês estarão colocados. Então, dessas 10, 8 são fundamentalmente de comunicação. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, solução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Somente 2 das 10 habilidades que têm muito a ver com TI não podem ser incluídas de maneira direta nesse rol chamado comunicação. Mas essas outras 8, e essa lista está em ordem de importância, como aparece no relatório do Fórum Econômico Mundial, essas 8 habilidades já são valorizadas, mas o cenário, o horizonte próximo também diz que elas serão muito valorizadas. E a provocação que eu faço esse é o mercado de trabalho de vocês. É o meu também, claro, mas vocês estarão ingressando ainda, em alguma medida, nesse mercado. De modo que faz muito sentido falar dessas habilidades, que nós chamamos muito hoje de soft skills, mas que não são, às vezes, a nossa compreensão de soft skill é que é uma habilidade pouco importante. Pelo contrário, elas são formadoras de grande parte do sucesso profissional de uma pessoa. Então, eu queria compor esse cenário com alguns dados, só para ajudar aqui a fortalecer o meu argumento de que falar de comunicação no universo do direito não é só importante, é essencial, porque é, como provoquei no título, a habilidade mais inovadora do nosso tempo. Muito embora ela seja a habilidade fundamental do ser humano. Eu gosto dessa frase do John Rockefeller, que é considerado até hoje o homem mais rico da história dos Estados Unidos, e que ele dizia que a capacidade de lidar com pessoas é algo que se pode comprar, um produto como o açúcar ou o café. E disse ele, eu pago mais por essa capacidade que por qualquer outra no mundo. Novamente, uma provocação, porque nós estamos saindo de um período em que a especialização, a hiperespecialização, era muito aludida, ela era muito comentada, muito importante, né? Se você for pensar nos seus pais, por exemplo, seus pais fazem parte, provavelmente, dessa geração hiperespecializada. Então, ele tem que saber muito de uma coisa só. Esse mundo mudou um pouco. Hoje, nós não somos mais tão hiperespecialistas. Há um apelo à necessidade de inteligência de contexto, de compreensão contextual, do mundo que cerca, de outras habilidades se articulando. E tudo isso tem a ver com essa competência máxima que é relacionar-se,
comunicar-se, estar com o outro, e por isso já dizia Rockefeller naquela época que essa habilidade é mais valiosa que qualquer outra. Muito bem. Mas então, a pergunta que você possivelmente pode se fazer nesse momento, e que me parece razoavelmente interessante, é: beleza, eu já sei que comunicação é importante, e já vi aí alguns dados que me comprovam que esse é um tema que vai continuar no meu horizonte de trabalho. Mas que negócio é esse? Porque todos nós comunicamos em alguma medida. A gente está envolvido no universo da comunicação todo. Mas o que será esse troço chamado comunicação, que é tão importante para a minha composição pessoal e para a minha formação como profissional? Bom, eu gosto sempre de dizer que comunicação tem a ver com dimensões diferentes. E a primeira dimensão da comunicação é que ela tem a ver com a condição humana. Todos nós comunicamos, porque faz parte da nossa condição humana. Do mesmo jeito que o vento existe para ventar, o ser humano existe para se comunicar. Isso faz parte da nossa constituição. Desde que o Homo sapiens se percebeu, o Homo sapiens, eles se comunicam. Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre as primeiras formas de comunicação registradas, você vai ter acesso às pinturas rupestres. A pintura rupestre mais antiga, que foi identificada há poucos anos, de 2017 para cá, é datada de 44 mil anos. E ela, encontrada lá no miolo da Indonésia, descreve uma cena de caça. Então, veja, há 44 mil anos atrás, já havia comunicação. Desde quando o ser humano se meteu a viver em sociedade, ele precisa se comunicar. Então, a comunicação está relacionada fundamentalmente à condição humana. Nenhum de nós não se comunica. Até os mais tímidos, por exemplo, que não gostam de comunicar com outro, estão em alguma medida comunicando, porque quando eu me calo, eu também estou falando, percebe? Então, não tem como a gente escapar da comunicação, porque do mesmo modo que o vento existe para ventar, o ser humano existe para se comunicar, tá? Tem a ver com a nossa condição. A segunda dimensão importante da comunicação é que ela tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Nós reagimos, nós funcionamos a partir de um par chamado estímulo-reação. Você é estimulado e você reage àquele estímulo. É um dado claríssimo que nós mais reagimos do que agimos. Nós nos ocupamos mais de reagir aos estímulos do que propriamente de construir ações. E isso é importante, já comece a tomar nota, para o seu exercício profissional como operador do direito, porque você não está lidando só com um cérebro que pensa matematicamente, você está lidando com uma pessoa que reage a estímulos. Um exemplo básico que você pode ter em relação a isso, e que eu gosto de citar, é o seguinte: imagine só você está lá na faculdade, estudando, ou em qualquer outro lugar, e de repente você sente o cheiro daquela comida que vem lá da lanchonete. Talvez você nem esteja com fome, mas aquele estímulo sensorial, o cheiro batendo no seu nariz, como no desenho animado, né? O cheiro do frango batendo no nariz do cachorro, aquele estímulo vai gerar em você uma reação. A primeira reação é a vontade, você vai dizer, tem vontade de comer. E a segunda reação é, a segunda observação reativa é, dane-se a dieta, eu vou lá e vou comer esse negócio. Porque essa necessidade de comunicação, essa necessidade de tornar-se comum um ao outro, também tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Nós, o tempo todo, reagimos a estímulos. Não somente estímulos sensoriais, como esse que eu disse, um cheiro, mas estímulos interpessoais. Como nós não vivemos sozinhos, metidos no meio de uma selva, ou numa ilha deserta, nós vivemos em sociedade, em comunidade, isso provoca a necessidade de reagir a estímulos. Então, a segunda dimensão da comunicação é que ela tem a ver sempre com o funcionamento do cérebro. Nós reagimos a estímulos o tempo todo. E a terceira dimensão, que é muito importante para essa conversa, comunicação de processo. E é isso que é fundamental a gente compreender como estratégia profissional, por exemplo. É que é o processo de gestão de relacionamentos. Nós todos vivemos em sociedade, de modo que todos nós estamos, querendo ou não, nos relacionando, e para que essas relações funcionem de maneira que ninguém mate o outro, é preciso fazer a gestão dessa relação, e nós fazemos isso por meio do processo de comunicação. Se você se lembrar lá das suas aulas de ciência política,
teoria política, você vai se lembrar de algumas definições de política, e uma das definições clássicas de política é que a política é a gestão dos desejos em conflito. Nós fazemos a gestão dos desejos em conflito por meio do quê? Por meio de uma habilidade que é natural da condição humana e que tem a ver com o funcionamento fisiológico do cérebro, que é a habilidade de comunicação. E essa habilidade de comunicação promove um processo que é a gestão dos relacionamentos. De modo que, se a gente fosse pensar numa definição para comunicação, comunicação tem a ver com tornar comum. Essa é a raiz da palavra, comunicar e tornar comum. E tornar comum sempre é adequação. Eu gosto muito dessa ideia de adequação, porque ela certamente fará parte da sua vida profissional o tempo inteiro. Vocês terão, como operadores do direito, que o tempo todo fazer um esforço de adequação de uma mensagem, especialmente, para que aquela mensagem atinja de maneira correta o interlocutor adequado. Seja o cliente que você vai atender, seja um outro operador do direito com quem você vai conversar, seja o juiz que você precisa convencer daquele processo, daquele argumento, daquela tese que você está defendendo no processo, o tempo todo você necessitará de adequação. E torna o trabalho fica mais fácil à medida que eu compreendo que comunicação não tem a ver apenas com ferramentas para falar melhor, com oratória, mas tem a ver com um processo, um movimento, uma dimensão da condição humana que, se eu entendo com mais profundidade, eu saio na frente. E por isso, repito, a comunicação, no nosso tempo, é a habilidade mais inovadora. Não há disrupção que não passe, em algum nível, por processos de comunicação. Bom, feita essa introdução mais teórica, eu queria aproveitar para pensar em alguns gatilhos de comunicação que são importantes para qualquer um, mas que são também especiais para um profissional do direito, e que nós, às vezes, não pensamos com clareza. Há pelo menos duas dimensões muito importantes da comunicação e que você precisa pensar nela. A primeira é que comunicação tem a ver com conexão. Ninguém comunica, ninguém torna comum uma coisa a outra pessoa sem criar conexão. Se você for pensar, por exemplo, na estrutura clássica da comunicação que a gente fala, tem sempre um emissor que emite uma mensagem por meio de um canal para um receptor. Essa estrutura é da primeira teoria da comunicação, que veio lá da engenharia, chama teoria matemática da comunicação. Mas essa é uma estrutura importante para a gente pensar o seguinte: sempre tem alguém começando o processo com uma mensagem para uma outra pessoa. Para que esse processo funcione, e eu gostaria que você fizesse um esforço agora na tentativa de fazer conexões entre essa estrutura e a vida e a atividade profissional de vocês, para que a pessoa que começa o processo de comunicação dê conta de concluí-lo bem, e você sabe que comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, a primeira coisa que eu preciso fazer é gerar conexão. E gerar conexão, aqui são algumas dicas práticas, tá? Só para a gente ter alguma noção do que eu estou dizendo. Como eu comecei comentando, a minha intenção aqui é colocar um pouquinho do doce na boca da criança. Quero que você saia daqui depois dessa palestra falando assim: eu preciso melhorar nisso, isso aqui é legal, deixa eu pesquisar mais isso aqui. Então eu vou dar alguns nortes para facilitar a conversa. O primeiro, no sentido da conexão, veja, coisa tranquila de fazer: contato visual e sorriso. Contato visual e sorriso geram conexão. Engraçado, eu estava dando um treinamento recentemente para uma equipe de vendas de loja de shopping, né, de varejo. E uma das críticas não é necessariamente uma crítica, mas um desabafo que eu ouvi por conta do período de pandemia, é que não se podia mais sorrir. Não era possível mais olhar o sorriso do outro. E o sorriso quebra o gelo, né? Facilita a comunicação. E aí você percebe que, por exemplo, é possível sorrir com o olhar, porque quando você sorri, o seu olho também tem um movimento. Então, veja, são coisas simples de se fazer, mas que são profundamente eficazes na construção de conexão. E não existe comunicação sem conexão. O tema dessa nossa conversa é comunicação inteligente,
Porque comunicação, comunicar, todo mundo comunica. É da constituição do ser humano, mas fazer isso de forma inteligente e apropriada são poucos que fazem. E é por isso que, mais uma vez, eu provoco e encorajo você, profissional do direito, a melhorar as suas habilidades de comunicação. Não só melhorar como falar mais, como falar de maneira mais adequada, ou como escrever de um jeito menos pomposo, mas melhore a sua compreensão de comunicação e você certamente sairá na frente. Dica básica disso: contato visual e sorriso. Veja, eu posso conversar assim com vocês, eu posso conversar assim com vocês. O efeito de comunicação é naturalmente diferente. Então, essa é uma dimensão importante da nossa conversa. Outra coisa que gera conexão com as pessoas. Um gatilho de comunicação para você já começar a pensar e usar isso profissionalmente. Adaptação, sincronia e retribuição. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa que parece superior a ela. Então, o que eu faço para melhorar a minha capacidade de comunicação? Eu adapto ou me adapto ao contexto em que estou inserido. Eu sincronizo o meu ritmo com o meu interlocutor. E eu sempre presto atenção no que ele está dizendo, no que ele está fazendo, para poder retribuir com alguma concordância, para poder contribuir com alguma controvérsia, mas ainda que seja assim, de maneira adequada, mas sempre me colocando na mesma posição que o outro. Essa é uma questão que me parece interessante para o universo do direito, e às vezes eu me coloco numa situação difícil, porque eu faço algumas críticas direcionadas e com muito carinho ao trabalho de todo mundo, mas não é incomum você encontrar profissionais de direito que conversam, que se apresentam ao interlocutor de uma maneira um pouco, como posso dizer, um pouco soberba. Tá? Eu não tenho outra palavra melhor para isso. Isso não gera efeito de comunicação. Isso não gera conexão com quem você está falando. Então, para que a sua comunicação seja fluida e para que você ganhe pontos, lembre-se, eu estou sempre falando aqui de habilidades que são importantes para o profissional do futuro. Se você quer sair na frente, entenda que você deve conversar com outra pessoa e que eu devo conversar com outra pessoa com adaptação, sincronia e retribuição. Quer ver um exemplo que a gente faz muito no universo da comunicação, no universo de vendas especialmente, quem tem que trabalhar com convencimento o tempo todo, é você mimetizar a pessoa com quem você está conversando. Se a pessoa senta e cruza as pernas, você senta e cruza as pernas também. Porque vai gerando sincronia e retribuição. A pessoa vai abrindo a guarda para você. Se a pessoa fala baixo, você fala mais baixo. Isso vai gerar sincronia e retribuição. Se a pessoa fala mais rápido, tente falar um pouco mais rápido. Percebe? Existem, então, movimentos, gatilhos de comunicação que são importantes e que geram conexão. E uma vez que você se conecta com a pessoa, bom, você tem um mundo de possibilidades. Terceiro elemento muito importante: imaginação e sentidos. Nós, por muito tempo, caímos na fantasia, na ilusão de que nós somos seres eminentemente racionais. Há um universo de conhecimento no campo das ciências comportamentais que vão nos dizer justamente o contrário. As teorias clássicas da economia, por exemplo, se você pegar lá os primeiros tratados, Adam Smith para frente, vocês vão perceber que havia uma ideia de que as pessoas decidiriam melhor à medida que fossem submetidas a maior conhecimento, menos falseável. Então, quanto maior a quantidade de informação, melhor será a decisão de uma pessoa. Bom, olhe para a sua vida. Você nunca teve tanta informação quanto hoje. Se você pegar todo o conhecimento desenvolvido pelo Império Romano, não dá um traço do nível de informação que nós temos circulando hoje em dia. A nossa capacidade de decidir melhorou? Não. Nós continuamos decidindo mal. Nós continuamos tendo problemas de decisão. Por quê? E aí é o universo das ciências comportamentais. Porque descobriu-se, a partir de pesquisas, inclusive com estimulação do cérebro, que somente 5% das decisões que nós tomamos diariamente são decisões eminentemente racionais. E o que significa isso? Você observa as variáveis, as opções,
analisa de maneira racional benefícios e contra-benefícios e decide racionalmente o que é melhor. 95% das decisões que eu e você tomamos por dia são eminentemente emocionais. Elas passam pela nossa imaginação e passam pelos nossos sentidos. Então, não é possível que eu seja um bom profissional, novamente, um bom profissional de direito, se eu perco essa dimensão. Quando você conversa com o seu interlocutor, seja o seu cliente, seja um juiz, eu estou dando esses exemplos porque são os mais elementares, você precisa atingir e ativar nele imaginação e sentidos. Você precisa atiçar nessas pessoas esse tipo de sensação. Eu tenho falado com algumas pessoas do direito, com quem conversamos, que, por exemplo, o momento da sustentação oral, que é um rito clássico da atividade de um advogado, por exemplo, ele não deve ser para repetir o que já está escrito, ele deve ser para ativar imaginação e sentido, para gerar uma conexão de tal maneira que seja possível perceber aquilo que está para além do texto. Gatilhos de comunicação que nos ajudam a gerar conexão e melhorar o nosso resultado, o nosso rendimento. Bom, esse é um gatilho. O segundo gatilho tem a ver com a outra dimensão importante da comunicação, convencimento. Comunicação é conectar e convencer. E convencer, aqui não é no sentido pejorativo da palavra, de fazer o outro abandonar suas convicções, mas é de naturalmente mostrar àquele outro que há outras maneiras de pensar. E eu não vejo outra palavra mais apropriada para descrever o trabalho elementar de boa parte dos profissionais de direito que não seja convencimento. Vocês o tempo todo estarão trabalhando para convencer alguém de alguma coisa. E para melhorar a habilidade de convencimento, para além da conexão, eu acredito que há algumas informações importantes. A primeira delas é que só é possível construir uma relação de convencimento se você se mostra confiável. E há inúmeras maneiras de mostrar confiabilidade. Você mostra confiabilidade pela maneira como você fala, pela maneira como você se comporta, pela maneira como você se veste, pela maneira como você gesticula, pelo tom da sua voz, pelo olhar que você lança para o seu interlocutor. Há uma série de maneiras de construir confiança, mas não é possível convencer alguém se aquele alguém não olha para você e identifica confiança. E confiança não é necessariamente argumento de autoridade, não, tá? Tipo assim, eu sou mestre em sei lá o quê. Isso não gera confiança necessariamente. O que gera confiança é comportamento. E esse é um gatilho de comunicação muito importante. Veja, o que eu estou dizendo aqui não tem a ver com dicas para você falar melhor. Ou como melhorar a sua habilidade de escrita. São ferramentas importantes essas coisas. Mas eu estou pensando aqui em um passo além, que é como melhorar a minha habilidade da condição humana que tenho de me comunicar com o outro. Primeiro, a partir da chave de que comunicar é convencer, construir confiança. Segunda dimensão importante, a ideia de que eu só crio uma relação de convencimento com o outro se eu construir um raciocínio lógico. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa que fala de maneira desordenada e que não tem começo, meio e fim. Ninguém. Você não entende o que a pessoa está falando. Você não entende o que está acontecendo. A gente que está no universo da palestra, né, de conferência, da sala de aula, a gente vê isso com muita clareza às vezes. As pessoas não gostam de ouvir aqueles que falam de maneira desordenada, sem lógica. Então, do mesmo modo que eu preciso construir confiança, eu preciso melhorar a minha habilidade de construir argumento. E, novamente, o que eu estou fazendo aqui é ponderar algumas questões. Eu estou salpicando aqui alguns ingredientes que são importantes para melhorar a sua habilidade de comunicação e melhorar, portanto, o seu rendimento profissional e pessoal também, claro. Se comunicar é convencer, eu faço isso, construindo confiança, e faço isso demonstrando que o meu argumento faz sentido. Terceira dimensão importante, como eu já disse, a dimensão da emoção. Ninguém é convencido puramente pela via da razão. Ninguém é convencido. Por mais racional que você diga que é.
Eu, por exemplo, me considero uma pessoa mais racional que emocional. E eu acho que é quase quase não, né? Isso é dado científico. É uma inclinação dos homens serem mais lógicos, mais racionais. É uma inclinação biológica, fisiológica, cerebral, inclusive. Mas não há nenhum homem sequer que possa dizer que só toma decisões lógicas, porque nós somos extremamente afetados pela emoção. Se nós não fôssemos afetados pela emoção, ninguém choraria assistindo um filme. Se nós não fôssemos afetados pela emoção, ninguém se emocionaria vendo um quadro. Então, dimensão importante da comunicação. Não abandone a emoção. Você só constrói convencimento se gerar uma relação de confiança a partir de bons argumentos, atingindo a sensação da pessoa. E aí eu descrevo isso da seguinte maneira: como é essa ponta do convencimento? Primeiro, eu preciso confiar em você. Depois, eu preciso perceber que você faz sentido. E então, eu preciso me deixar sensibilizar por aquilo que você diz. Se eu dou conta de fazer isso, eu melhorei a minha habilidade de convencimento. Eu construí confiança, eu construí sentido, eu construí sensibilização. 2 elementos importantes para pensar comunicação como uma habilidade fundamental da nossa atividade profissional. Agora eu quero pensar em 2 ferramentas de comunicação, e eu espero que não esteja me alongando muito, que também são muito importantes para a dimensão, para o universo do direito. A primeira delas tem um nome chique em francês, que é rapport, mas que eu prefiro um bom mineirês, conversa fiada. Todo mundo gosta de uma boa conversa que parece despretensiosa, mas que é bem localizada. Se comunicar é tornar comum, e tem a ver sempre com alguém emitindo uma mensagem para uma outra pessoa, eu preciso melhorar a minha habilidade de conexão e convencimento a partir dessa coisa chique chamada rapport, mas que é fundamentalmente uma conversa fiada. Como? Eu preciso criar uma imagem mental do interlocutor, porque isso gera conforto. A pessoa, quando conversa comigo, conversa com você, ela precisa entender quem você é. E, novamente, isso não tem a ver com argumento de autoridade. Eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou promotor, eu sou professor, eu sou coordenador. Não é isso. Ela precisa criar uma imagem mental de que você é uma pessoa acessível. Isso gera um conforto. Gerou o conforto, a pessoa abre a guarda e fica mais fácil continuar o processo da sua comunicação. Segunda coisa, captar e registrar informações. É muito importante que a gente preste atenção no universo que está em volta. O que a pessoa diz é importante, o que a pessoa não diz também é importante. E tudo o que está envolvido no processo do seu interlocutor é importante para você captar e registrar informações. E que a coisa mais legal que isso, do que essa conversa inicial, esse quebra-gelo, que você vai captando informação, fazendo ali uma montagem inicial das coisas, isso é muito importante. Pessoal, novamente, eu estou trazendo aqui alguns ingredientes para que vocês pensem sobre como o trabalho de vocês é fundamentalmente um trabalho de comunicação. A pergunta que eu fiz lá no começo é: você trabalha com o quê? Você pode dizer sem medo de errar: eu trabalho com comunicação. Eu trabalho com tornar comum uma mensagem a um interlocutor, seja o interlocutor que for. E eu faço isso por meio de construção de uma imagem mental, eu faço isso por meio de captar e registrar informações para além da fala, para além do texto, e eu faço isso compartilhando semelhanças sobre mim mesmo. Quando você, por exemplo, e essa é uma dica prática que eu estou dando para vocês, quando você estiver construindo a relação com um cliente, por exemplo, e que esse cliente tiver dificuldade de abrir certas informações sobre ele, experimente entregar a você uma informação sobre você mesmo. A tendência é que aquela pessoa abra a guarda. Porque quem dá informação quer receber informação. Muito ruim quando você fala para estar sendo interrogado. Então, quando você quer construir, e novamente, são 2 dimensões, né? Conexão e convencimento. Quando você quer construir esse universo de conexão e convencimento, entregue também informações sobre você. E você vai perceber que o processo vai ficar mais fluido. Segunda coisa, dimensão importante, né, da conversa fiada,
ou do rapport, que é o nome técnico, é que a gente precisa, e aqui eu estou só reforçando uma ideia anterior, ativar questões emocionais. Paixões e sonhos são os assuntos mais fortes que você pode tratar com o interlocutor. Isso é muito importante. E aí, obviamente, você está gerando afinidade e cumplicidade o tempo inteiro. Outra ferramenta importante, aqui também para poder caminhar para o final, é o storytelling. Storytelling é uma técnica, né? É uma habilidade, mas também é uma técnica que está sendo muito dita hoje em dia, e que é a capacidade de transformar o fato em uma história que seja interessante, uma história que seja agradável, tá? De se ouvir e de se compreender. E o que isso tem a ver com o trabalho de um operador do direito e como isso pode ser útil como uma ferramenta. Primeiro, também reforçando o que eu já disse, as pessoas não gostam de conversas que não tenham começo, meio e fim, que sejam desconexas. É muito ruim conversar com alguém que você não consegue captar a conversa, a mensagem. Então, uma maneira de você melhorar os seus processos de comunicação é, naturalmente, construindo uma história que tenha começo, meio e fim, que seja agradável. Uma segunda dimensão importante: nenhum de nós pensa com caixinhas separadas. Nós somos hipertextuais. É da nossa natureza ser hipertextual. Nós pensamos várias coisas o tempo inteiro. O pensamento é uma rede, não é uma caixinha com um negócio, outra caixinha com outro negócio que você abre e vai consultar. A gente está pensando muita coisa o tempo inteiro. Então, é importante que eu use isso a meu favor. Eu posso contar uma história só descrevendo o fato, mas eu posso contar uma história usando uma analogia que vá, por exemplo, sensibilizar o meu interlocutor. Percebe a diferença? Eu vou dar um clássico exemplo da literatura bíblica. A literatura bíblica é recheada de parábolas. Por que é recheada de parábolas? Porque a parábola é como uma figura de linguagem, né, como um estilo de texto, uma maneira de dizer, de descrever o fato a partir de circunstâncias próximas do interlocutor. Então, para eu poder falar, por exemplo, a clássica parábola do filho pródigo, para poder falar aquela parábola, Jesus, quando emite a parábola, usa elementos próprios daquelas pessoas, daqueles interlocutores. Porque isso facilita a conversa. Então, eu posso simplesmente descrever um fato, eu posso me apropriar de outros pensamentos que compõem a minha rede de pensamento para poder tornar aquela conversa melhor e mais clara. Quanto mais claro, melhor. Quanto mais simples, melhor. Eu até brinco com algumas pessoas, dizendo que eu quero identificar a disciplina nas grades de direito, que é a disciplina Rui Barbosa, só que fora do tempo. Que ensina, em alguma medida, que os profissionais de direito devem escrever e falar de maneira incompreensível ao ser humano normal, comum. Claro, eu não estou me referindo aqui a termos técnicos que são específicos e necessários. Estou dizendo, de uma maneira geral, rebuscar a linguagem não é necessariamente sofisticar a linguagem. Quanto mais simples, quanto mais claro, melhor será o efeito de comunicação. E por isso a ideia do storytelling, né, a capacidade de contar, de descrever um fato a partir de outras chaves, é tão importante. Outra coisa, estrutura de blocos. O nosso pensamento é uma rede, mas a argumentação não. A argumentação precisa ser estruturada. Então, melhorar a sua habilidade de comunicação também passa pela necessidade de melhorar a sua capacidade de argumentação. E não há como escapar dessa realidade. Nós, por exemplo, escrevemos mal e construímos mal os nossos argumentos porque nós lemos pouco e escrevemos pouco. Então, isso não é um problema de quem estuda direito, é um problema da nossa maneira de compreender a atividade profissional. Às vezes nós nos fechamos tanto no nosso universo profissional que a gente perde sensibilidade em relação ao resto. Tá? Então, leia literatura, leia outras áreas, leia jornal, leia outros tipos de texto, porque vai facilitar a maneira como você vai estruturar o seu raciocínio e vai melhorar a sua capacidade de comunicação. E o storytelling tem a ver fundamentalmente com 3 questões.
e que você tome nota disso, porque vai o tempo todo compor o seu trabalho. A primeira questão é, e daí? O que tem a ver isso que eu estou falando? E daí? Quem é o seu interlocutor? Está pensando isso quando você conta uma história, ou quando você emite uma mensagem? Está pensando, tá, mas e daí? E daí? E é a partir dessa questão que surge uma segunda, que é, tá bom, eu já te ouvi, mas quem se importa com isso? Você, como um profissional, tem que dar conta de dar essa resposta, né? E daí, quem se importa? De modo que a gente desemboca numa terceira, mas o que eu ganho com isso? Né? Qual que é o efeito prático disso no dia a dia? Se eu compreendo essa estrutura, e daí quem se importa o que eu ganho, certamente eu vou ter uma melhoria na minha capacidade de comunicação e de conexão e de convencimento. Portanto, porque comunicação tem a ver com conexão e com convencimento. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase clássica de um empresário da comunicação, de um publicitário, foi fotógrafo, depois dono de uma revista, um americano, que ele dizia: capture a imaginação e você vai capturar o coração. Tudo na vida é comportamento. Imaginação desperta emoção, emoção desperta atitude, e atitude molda comportamento. É uma frase de Francis Muldon, que é um cara muito importante na história da publicidade americana. Veja, capture a imaginação e você capturará o coração. Isso é importante porque, e ali já havia uma certa clareza disso, nós somos mais emocionais, mais comportamentais do que eminentemente racionais. E o comportamento que eu e você temos é moldado pela emoção que foi despertada e pela atitude que nós tomamos a partir da reação a essa emoção. Então, o que eu estou tentando dizer a partir dessa frase é: se você quer ser um profissional que se destaca, compreendendo esse novo universo, que não é só de ter habilidades e competências técnicas muito boas, mas de ter competência humana, relacional muito boa, você entenderá a partir disso que você não convencerá, por exemplo, um juiz da sua tese porque você citou mais artigos da lei. Mas você pode, além de citar tantos artigos da lei, você pode construir uma sensibilização a partir de alguma coisa que gere conexão, que gere emoção e que vai gerar uma reação a seu favor, por exemplo. Essa é uma dimensão importante. E aqui eu encerro essa nossa conversa para dar tempo também da gente poder bater um papo. Aqui tem alguns dos meus contatos pessoais. Jonathan Goldinho é basicamente tudo o que eu publico. E tem o Admirável Direito Novo, um projeto extraordinário que eu faço parte e que eu quero convidá-los, inclusive, a participar, porque é uma espécie de hub de inovação em direito que atua em diferentes áreas. A gente vai trabalhar muito comunicação lá, tem projetos muito interessantes que estamos construindo e que podem ser muito úteis para o desenvolvimento de uma melhor comunicação ou de uma comunicação mais inteligente. A comunicação inteligente e intencional, ela é a habilidade mais inovadora do século, porque nenhum de nós, em momento nenhum, poderá fazer alguma coisa sem comunicar. Muito obrigado. Muito bem. Chegamos ao fim aqui desta palestra do professor Jonathan, que trouxe para nós conhecimentos extremamente significativos, conhecimentos que fazem com que nós próprios nos questionemos acerca da comunicação que nós, enquanto profissionais do direito, enquanto inseridos nesse mundo jurídico, precisamos de melhorar, precisamos de fazer com que esta comunicação atinja o objetivo para o qual ela foi criada enquanto profissional
enquanto receptores destas informações que nós passamos não somente aos nossos clientes, mas a todas aquelas pessoas que estão inseridas neste mundo jurídico. Bem, eu abro aqui a possibilidade para que os nossos acadêmicos do curso de Direito possam também estar se manifestando. E, para iniciar, antes até de apresentar o questionamento, eu quero também fazer ainda um agradecimento, e aqui eu faço na pessoa do Dr. Bruno Lever, que nos ajudou de forma considerável para efeito de estarmos materializando hoje este nosso evento. Então, ficam aí os nossos agradecimentos, ficam aí registrados todas aquelas pessoas que construíram junto conosco este evento que, sobretudo, é idealizado para efeito de levarmos estas informações aos nossos acadêmicos. Professor Jonathan, eu gostaria, nesse momento, enquanto você falava, enquanto você dava aí todas essas informações acerca do tema comunicação inteligente, a habilidade mais inovadora do século, me veio aqui o seguinte questionamento. Diante de um mundo onde a comunicação se dá sobremaneira com a utilização das mídias sociais, que hoje nós não podemos nos refutar, de que forma melhorar o estímulo e a reação para uma comunicação mais pessoal? Por que eu digo isso? Porque o que nós temos percebido aí, com as nossas comunicações que realizamos frente a esta mídia, o que nós observamos, o que eu, pelo menos, tenho observado, são comunicações extremamente breves, aonde a palavra é abreviada, aonde aquilo que nós precisamos de apresentar, muitas vezes não é feito de forma pessoal, mas é feito através de um texto que nós encaminhamos enquanto mensagem. De que forma você vê a possibilidade de que a gente esteja melhorando essa comunicação para que ela não se perca, para que ela possa efetivamente alcançar o objetivo para o qual ela foi apresentada? Muito bem, professor Luiz. Essa é a pergunta de 2 bilhões de dólares. É uma pergunta difícil de responder. Esse é um desafio de tudo que a gente pensa em comunicação. Por quê? Uma das grandes dificuldades, né, um dos grandes dilemas de todo o processo de comunicação é que a comunicação muda o tempo todo. E a comunicação muda o tempo todo porque as pessoas mudam o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui que pode ser interessante. Na década de 60, havia um teórico muito importante, um teórico da comunicação canadense chamado Marshall McLuhan. Ele escreveu um livro, em inglês é Understanding Media, né? Entendendo a mídia, mas ganhou um subtítulo por conta de um dos ensaios desse texto, que é interessantíssimo, que é os meios de comunicação como extensão do ser humano. Quando o McLuhan escreve esse texto na década de 60, nem tem internet, não tem WhatsApp, não tem rede social, mas ele já tinha ali um insight, porque também está muito focado ali na ideia de sociologia da comunicação, é que em algum momento os meios de comunicação funcionariam como extensões do ser humano. E é isso que nós vemos hoje de uma maneira muito fundamental. Pode ser que muitos de vocês, a primeira coisa que façam quando acordam é pegar o celular para conferir alguma coisa. Para conferir o Instagram, para ver se alguém mandou alguma mensagem no WhatsApp, enfim. É do processo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para poder demonstrar que, primeiro, essa é uma realidade do nosso tempo. E eu preciso, portanto, tentar dar uma resposta
para essa realidade. O que me parece que vai acontecer, que já está acontecendo em alguma medida. Há algum tempo atrás, por exemplo, nós não usávamos o WhatsApp como ferramenta profissional. Era só como uma ferramenta de contato pessoal. Hoje, o WhatsApp é uma ferramenta profissional. E por isso você tem que se adequar para você não ficar, por exemplo, escravo da sua própria atividade. Eu estou falando tudo isso para poder demonstrar o seguinte: não existe uma resposta que seja pronta e acabada para esse dilema que é dinâmico, que está em movimento. O que a gente pode fazer é tentar, aos poucos, aperfeiçoando certas técnicas e certos processos para melhorar a nossa interlocução. Por exemplo, pode ser que parte do trabalho, como o professor estava dizendo, ele seja eminentemente de caráter impessoal. Troca de documentação, consolidação de argumento a partir de uma jurisprudência que seja, enfim, a partir de algum código. Até desculpem, às vezes eu falo sem muita propriedade, então pode ser que eu fale alguma bobagem aqui técnica, mas relevem e tentem entender o universo da coisa. Como melhorar isso? Bom, talvez eu tenha que melhorar um pouco a minha habilidade lá de tratar no WhatsApp, por exemplo, ou talvez eu possa criar algum mecanismo para facilitar a troca de e-mail. Talvez não precise mais de uma reunião presencial, uma reunião pelo Zoom resolva, uma reunião que ia durar 3 horas e 15 minutos eu resolva. O grande dilema, e que é o grande barato da coisa, é que a gente vai aperfeiçoando, trocando a roda com o carro andando. Até março desse ano, o meu trabalho era fundamentalmente presencial. Eu fazia não sei quantas reuniões por dia com pessoas. De março para cá, de repente, tudo virou virtual. E a gente deu conta de fazer isso. Claro, tem que fazer uma adaptação daqui, outra adaptação dali, mas a circunstância vai fazendo a gente aperfeiçoar. E aí eu lembro daquela clássica frase de Ortega y Gasset, que eu sou eu e a minha circunstância, né? À medida que vou sendo conduzido pela circunstância, eu vou reagindo, novamente, estimulação, vou reagindo e vou aperfeiçoando a minha prática. Então, me parece que, nesse caso da sua pergunta, professor, passa muito pela necessidade aí de aperfeiçoar capacidades de usar ferramentas mesmo. E entender que a coisa mudou. Então, hoje, talvez não precise mais de uma reunião presencial para fazer tarefa X, mas eu posso fazer isso, por exemplo, por e-mail. Outro exemplo que eu posso dar aqui rapidinho, que não é do universo do direito, mas que é interessante. Antes, eu precisava de um contador pessoal, o meu contador, para lidar com as minhas coisas. Se eu precisasse de onde está a minha declaração de optante pelo Simples Nacional, eu tinha que ligar para o contador ia pegar código de acesso, a chave e fazer o processo. Hoje, é o mesmo contador, é a mesma contabilidade, a mesma empresa, que se aliou com ferramentas tecnológicas para poder melhorar o serviço que ele me presta. Então, hoje eu tenho um aplicativo, eu continuo tendo um contador, continuo sendo uma pessoa, continuo sendo um profissional qualificado, mas agora eu não preciso mais ligar para ele para saber qual que é a declaração de optantes pelo Simples Nacional. Eu posso entrar no aplicativo e construir o processo por ali. Esse é um exemplo que pode ser rasteiro, mas que me parece afetar também o universo do direito. Tem muita conversa hoje sobre a robotização do direito. Onde houver a necessidade de habilidades humanas, ali haverá a necessidade de gente qualificada. Então, não se espante por haver, por exemplo, uma legal tech, ou por haver um aplicativo, ou por haver uma inteligência artificial que vai descobrir, fazer uma junção de toda a jurisprudência daquele assunto para oferecer uma decisão melhor. Porque onde tem dilema humano, tem que ter gente pensando. E a gente só alia ferramentas para melhorar a nossa habilidade de execução. Desculpa se a minha resposta se alongou demais. Não, foi ótimo. Professor Jonathan, ainda pegando até mesmo um gancho na resposta desse primeiro questionamento, eu faço outro. O posicionamento do profissional
no sentido do convencimento para com o receptor, que foi amplamente falado aí por você, na verdade, faz toda a diferença, né? Por isso, acredito que isto passe muito próximo da necessidade do conhecimento. E, diante disto, eu apresento o seguinte questionamento. O que você orienta para que este posicionamento, aí até enquanto profissional, possa ser alcançado de forma a trazer uma melhoria da confiança enquanto profissional do direito? Muito bem. Pergunta difícil, mas interessantíssima. Bom, vamos tentar seguir o raciocínio. Comunicação tem a ver com tornar comum. E eu torno comum a partir da construção de dois fundamentos, conexão e convencimento. O convencimento, ele é essencial porque é a partir desta chave, dessa dimensão, que eu vou dar conta de fazer o meu interlocutor não necessariamente pensar como eu penso, mas vai aceitar a validade do meu pensamento. E aí eu acho que existem, então, dois caminhos importantes de raciocínio. O mais importante, que eu acho que responde parcialmente a sua pergunta, é que tem a ver com construção de conhecimento. Eu convenço melhor quando eu sei mais. Então, eu convenço melhor quando eu conheço mais. E é aqui que eu vejo, por exemplo, um grande gap, que não é só dos profissionais de direito, é dos profissionais de maneira geral. Eu sou um profissional cria das ciências humanas. E se você percebeu a fala do professor no começo, eu sou jornalista, a minha formação inicial é na comunicação, mas eu fui estudar teoria política e religião. Então, eu trafego em universos diferentes. E agora trabalho com comunicação voltada para o mundo jurídico. Veja, são chaves diferentes que me levam a ter um repertório diferente. E essa é a crítica que eu faço não só aos profissionais do direito, mas aos profissionais das ciências humanas de maneira geral. É que nós lemos pouco outras coisas. E se eu tenho pouco repertório, eu convenço menos. Se eu tenho pouco repertório, eu não dou conta de melhorar a minha capacidade de convencimento, a minha capacidade de argumentação. Claro que eu entendo, por exemplo, que durante o período da faculdade a gente é submetido a uma carga de atividade, em qualquer curso, e a gente acaba, às vezes, vou dar um exemplo, em cursos de comunicação, jornalismo, propriamente, segredinho para vocês, a gente não lê jornal, nem assiste jornal, porque não dá tempo. Tem que ficar lendo a teoria da equação, lendo, fazendo não sei o quê, e lendo a apostila, e fazendo a atividade de economia. Então não dá muito para ficar lendo 3, 4 jornais por dia. Então, é até natural que durante o processo a gente passe por isso, mas a gente leva isso pro mercado, e aí é ruim. Então, eu repito aquilo que eu falei lá no meio da nossa conversa. Nós já saímos do tempo da hiperespecialização. O tempo que nós vivemos é chamado por muitos filósofos de era contextual, era da inteligência contextual, porque nós não somos mais os hiperespecialistas. A gente tem que construir repertório de outros saberes, tem que construir repertório de outras áreas, porque isso favorece a minha capacidade de argumentação. Aí eu dou exemplos do que eu faço, por exemplo. Eu cito muito literatura, porque eu leio muito literatura. E o fato de eu ler muita literatura facilita e favorece alguns argumentos. Vou dar um exemplo. Eu gravei esses dias um podcast para profissionais de direito sobre como melhorar a capacidade de escrita, por exemplo. Eu estava falando sobre melhorar o texto, melhorar o argumento, torná-lo mais claro. E para fortalecer o meu argumento, eu usei uma citação de Graciliano Ramos. Eu poderia não falar do Graciliano Ramos, mas eu usei o Graciliano Ramos como uma chave para fortalecer o meu argumento. Porque ele tem uma frase espetacular que diz que a palavra não foi feita para enfeitar ou brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer.
Eu peguei um outro repertório, associei ao meu argumento e potencializei o meu argumento. Se eu entender que construir repertório melhora a minha capacidade pessoal e profissional, eu vou prestar mais atenção nas outras coisas. Ótimo, professor. Muito obrigado. Bom, na verdade, estamos aqui, eu quero abrir também a oportunidade para que os nossos acadêmicos questionem, mas ainda temos aqui o questionamento da professora Cristina Presotti. O professor entende que a falta de contato pessoal dos operadores do direito com os clientes, provocada pela pandemia, é prejudicial ao processo de comunicação, prejudicando a conexão necessária? Professora Cristina, obrigado pela pergunta, obrigado, professor Luiz. Esse também é um dilema novo para a gente, né? Porque me parece que boa parte da atividade profissional, de um profissional do direito, bem como a um profissional da comunicação, bem como a um profissional de um outro universo que eu participo com alguma proximidade, que é o de gestão de riscos, enfim, demanda muita pessoalidade, muito encontro. E da noite para o dia, nós somos submetidos a uma situação, a um contexto que nos retirou esse contato pessoal. E, claro, uma coisa é eu estar diante de você, olhando nos seus olhos. Outra coisa é eu olhar para a câmera e te ver. Um exemplo interessante. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu posso ter dois tipos de olhar. Vou até aproximar mais aqui da tela. Eu posso olhar para a tela e me enxergar. Eu posso olhar para a câmera para enxergar vocês. A diferença é que quando eu olho para a câmera, vocês têm a sensação de que eu estou olhando para vocês, mas eu estou olhando para uma câmera. E isso corta um pouco da minha capacidade de criar conexão. Veja, nós estamos em um tempo novo que nos submeteu a desafios novos. Em alguma medida, isso prejudica o que seria considerado uma boa capacidade de conexão? Sim. Mas, ao mesmo tempo, cria novas possibilidades de gerar conexão. Essa é, inclusive, uma questão estritamente filosófica, né? Nós nunca resolvemos um problema completamente. A resolução de um problema sempre gera um problema novo. Então, nós agora temos um novo problema, uma nova questão, que é como melhorar a minha capacidade de comunicação. Bom, esse é um exemplo que eu estou dando. O fato de você olhar, quando, por exemplo, está numa reunião virtual, olhar para a câmera do seu computador, ou do seu celular, ou do seu tablet, e não para a tela, gera um efeito de conexão maior do que se você olhar para a tela, porque o seu interlocutor terá a sensação de que você está olhando para os olhos dele. Eu posso continuar conversando aqui, sorrindo, porque o sorriso continua gerando conexão mesmo à distância. Existe uma certa frieza em relação ao método, né, em relação ao mediador, porque agora a mediação é via um aparelho, mas ainda é possível continuar conectando e gerando conhecimento mesmo a partir disso. Tem uma fala aqui de um outro professor Rodrigo Varejão, que ele fala o seguinte: brilhante palestra, parabéns. Como dizia o mestre Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Aqui, no mundo do direito, não é diferente. Foi uma fala aí do nosso professor Rodrigo Varejão. Muito obrigado, professor Rodrigo. Concordo perfeitamente. Chacrinha é um grande teórico popular da comunicação. Nenhum de nós pode escapar da comunicação. É o que eu disse lá no começo. Do mesmo jeito que o vento foi feito para ventar, a gente foi feito para comunicar. É da nossa condição. Aliás, é uma das coisas que nos distingue dos outros animais. A nossa capacidade de ser e estar no mundo. A gente é e está no mundo a partir da comunicação. Então, se o profissional do direito compreende essa dimensão importante, ele vai deixar de ser um mero técnico, né? No sentido de que compreende, que domina as ferramentas, e vai dar um salto de desempenho, porque ele compreende também os mecanismos humanos por trás das engrenagens, né? Inclusive, eu acredito que uma das grandes tarefas da universidade, sempre foi assim, desde o começo dela, não é oferecer a ferramenta para o trabalho.
mas é fazer o sujeito pensar no processo. A grande tarefa da universidade não é te ensinar a pescar, mas é te fazer refletir de por que é necessário ter a pesca. E depois que você compreende a necessidade de ter a pesca, você aprende as ferramentas para pescar melhor. Porque senão a gente vai só repetir, sem refletir, que é o grande barato da coisa. Professor Jonathan, não obstante aqui as várias mensagens parabenizando você pela palestra, vários alunos têm manifestado aqui. Tem um outro comentário do aluno José Eduardo Silva, do 10º período do Direito. Excelente palestra. A comunicação é essencial nas nossas vidas e tenho ela como a grande ferramenta para estabelecimento de cultura de grupo. Tecnologias são somente ferramentas que potencializam-na. Perfeitamente. Obrigado, José Eduardo, pelo comentário, pelo elogio. Agradeço a deferência. É isso mesmo, a comunicação é essencial. E aí, essa chave interessante. Não é só ferramenta. É uma dimensão da nossa natureza que desemboca em várias ferramentas. E usa essas várias ferramentas para poder construir alguma coisa. Efetivamente, a comunicação como processo e como técnica, ela surge justamente à medida que o ser humano passa a viver em comunidade, passa a viver em grupo. Eu preciso tornar comum a mensagem para o outro, né? Para fugir, para me proteger, para saber onde tem comida, para saber onde não tem mais comida. Então, você constrói, em boa medida, o senso de pertencimento por meio de processos de comunicação. É isso mesmo, o caminho é isso. Apenas mais um comentário, a aluna Maria Cristina Mello, também do 10º período, diz aqui, muito boa palestra, parabéns, professor Jonathan, sua comunicação faz jus ao assunto abordado. Fiquei vidrada na sua fala do início ao fim. Bom, professor... Professor Jonathan, nós gostaríamos até de dar continuidade aqui a este nosso bate-papo, mas como nós planejamos esse webinar exatamente para que não houvesse prejuízo das aulas que já se iniciam agora às 19 horas na faculdade, nós já estamos aí no horário de 19h21. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você essa oportunidade que nos deu de trazer este conhecimento, estas informações que estão diretamente relacionadas com o profissional do direito. Deixo aqui, então, empenhado o nosso agradecimento e queremos contar em outras oportunidades com esta fala fluida, com esta fala de uma propriedade muito grande, porque, com certeza, isso faz para nós, não somente do corpo discente, mas também do corpo docente, uma diferença muito grande, notadamente em virtude deste novo momento que nós estamos vivendo, e que a comunicação, com certeza, precisa de ser um mecanismo necessário aonde, através dela, possamos alcançar uma efetividade maior do nosso compromisso enquanto profissionais do direito. Leve os nossos agradecimentos e, a seu tempo, estaremos encaminhando para você o certificado de participação neste nosso webinar e deixo, então, aqui estes momentos para que você possa estabelecer aí a sua fala final. Muito obrigado, professor Jonathan. Professor Luiz Carlos, eu agradeço novamente pela oportunidade, me sinto extremamente honrado de poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Agradeço novamente a você, ao núcleo, a todos os professores que estão participando e que até permitiram a gente invadir um pouco o horário da aula, a todos os alunos que participaram. Tem sido um prazer mergulhar mais no universo do direito. Sempre fui próximo, né, como curioso, mas agora profissionalmente está sendo ainda melhor. E eu espero que, em alguma medida, eu tenha dado conta de despertar um interesse
para esse universo de conhecimento, informação e de possibilidades que pode potencializar de maneira incomparável não somente a habilidade de ser um profissional melhor, mas de ser um ser humano que dá conta de ser mais completo. É claro, isso é um traço dentro do oceano, tem muita coisa ainda para a gente tratar, e eu estou à disposição sempre a gente poder bater papo e aprender junto. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez, quero também deixar os meus agradecimentos ao Éder, que é o nosso representante aí do setor de TI da nossa instituição, que viabilizou a possibilidade de estarmos aqui hoje materializando este webinar. Aos nossos acadêmicos, nossos agradecimentos, o nosso boa noite, contamos com vocês aqui amanhã, no último dia do webinar, quando teremos, então, a palestra do professor Bruno Lever. Professor Jonathan, nosso carinho, nossos agradecimentos e nosso abraço. Valeu, muito obrigado, uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Obrigado para todos nós.